Vamos lá então, pessoal. Vamos retomar. Eu vou dar uma parada. Rápido. Se apresentaram. Foi importante a apresentação de vocês na vida acadêmica. Vamos lá. Cadê o Osmar? Está se apresentando aí. Pessoal, parece que eu vou dar uma pausa no que a gente está trabalhando, mas é uma pausa, mas é uma pausa rápida, acho que no máximo 10 a 15 minutos a gente retoma. Tá? Por quê? Quando a gente estava avaliando a capacidade térmica, vou pegar aqui uma outra ilustração. Algumas coisas que nós professores fazemos devem chamar a atenção de vocês. Uma, a Júlia chamou a atenção, né? As ruins. Você está me confundindo, você fala uma coisa, outra coisa, outra. Mas tem outras coisas também que devem chamar a atenção. Como é que eu elaborei de cabeça um exercício tão rápido que dava um resultado tão preciso? Eu elaborei, vocês viram, né? Vocês perceberam que eu elaborei um exercício, o resultado dá 70. Vocês viram que eu fiquei pensando ali um pouquinho, para esse cara, se eu colocar isso, não dá. Como que eu fiz essa conta de cabeça? Tá? Se a gente faz essas coisas de cabeça, é porque existe um caminho mais simples. E esse caminho simples envolve uma interpretação um pouquinho diferenciada de alguns detalhes do conceito que a gente acabou de estudar. E eu vou falar para vocês, vou tratar que a maneira que eu montei não foi porque eu pensei em capacidade térmica, não foi porque eu pensei no conceito direto. Eu pensei nisso aqui, ó, média. Tá? Quando a gente começou a ver o exemplo lá, qual foi a primeira conclusão? Eu tinha um corpo a 100 graus Celsius, eu tinha outro corpo a 25 graus Celsius. Qual é a primeira conclusão acerca da temperatura de equilíbrio? Menor que 100 e maior que 25. Aí depois a gente chegou à conclusão que ele também tinha que estar acima de 67,5, não podia estar bem no meio, porque uma capacidade térmica. Então, mas existe um negócio que sempre dá certo, sempre ocorre, que é o cálculo de média. Se eu calcular a média de altura aqui na sala, né, eu vou pegar a pessoa mais alta, por exemplo, que eu acho que é o João, e o mais baixinho, talvez a Rayane. Não, é menina. Não, eu vou trazer a Miriam para a sala. E a Miriam, qual a conclusão você pode tirar da média sem fazer nenhuma conta? Que a média de altura vai ser maior que a menor altura e vai ser menor que a maior das alturas. É um valor intermediário. Por isso, média. Tá certo? Mas como definir tal média? Certo? Porque me parece que quando a gente está calculando temperatura de equilíbrio, existe alguma coisa relacionada com média. Porque vocês querem ver como é que vocês vão imaginar bem? Imagine uma piscina deve ter algo em torno de 10 mil litros de água. Essa piscina está com uma temperatura de 30 graus Celsius. Delícia, né? Eu pingo uma gota de água a 100 graus Celsius. Tudo bem? Vai ter troca de calor? Vai. De onde para onde vai fluir? Da gota para a piscina. Então, o que vai acontecer com a temperatura da gota? Vai abaixar. O que vai acontecer com a temperatura da piscina? Vai subir. Vai subir muito. Quanto vocês imaginam que vai ser a temperatura de equilíbrio? 30,00000001. Certo? Com certeza é uma temperatura maior que 30 e menor que 100. Só que me dá uma ideia que é muito mais próximo de 30. Por quê? Vocês
estão com essa ideia que é muito mais próximo de 30. Porque como a piscina é muito grande, ela apresenta uma capacidade térmica muito alta. E quanto maior a capacidade térmica, menos ela vai variar a temperatura. Ou seja, a temperatura de equilíbrio, a tendência dela é estar mais próximo dos corpos que apresentam maior capacidade térmica. De acordo? Tudo bem? Então, tá bom, então vamos começar a pensar, mas como é que eu estabeleceria isso? Que aqui nós estamos com uma ideia bastante intuitiva. Antes deixa eu abrir um parênteses que eu fui pesquisar ali, tá? Quando se vai escolher recipientes, seja isopor, essas coisas, para manter a temperatura constante, não se leva em consideração a capacidade térmica, é a condutividade. O fator que domina é a condutividade, tá bom? A capacidade que esse material tem de trocar calor com o ambiente, tá? Então, aí normalmente materiais com alta condutividade possuem também alta capacidade térmica, tá bom? Não se preocupem, vou achar um exercício legal para colocar na prova sobre isso. Quando eu falo legal, não quer dizer que é difícil, não. Quer dizer que assim, vai exigir que vocês pesquisarem e realmente aprender alguma coisa, tá certo? E me ensinar também, ok? Então vamos lá. Então eu quero falar um pouquinho para vocês, já que a gente está com essa ideia de que a temperatura de equilíbrio tem alguma relação com média, quero ensinar para vocês algumas questões, relembrar, né? Ensinar não, mas vai discutir de uma maneira um pouquinho mais aprofundada a questão de média. Tá? Vou tirar essa ilustração. Existem vários tipos de média. Média aritmética ponderada, média harmônica, média geométrica. Existem trocentos tipos de média. Eu vou falar só de duas. E vou falar do que todas as médias têm em comum. Média, ela é chamada de uma medida de tendência centrada. Então, a média sempre vai ter que ter uma regra. Ela é um valor maior que o menor dos valores obtidos. E ela é um valor, eu falei certo? Maior que o menor dos valores e menor que o maior dos valores. Tudo bem? Por exemplo, numa prova, quando você faz várias provas, a média sua vai ser sempre menor que a maior nota que você tirou. Tudo bem? E maior que a menor nota. Outra coisa que a média tem que ser é o seguinte: se todos os valores são iguais, o que deve acontecer com a média? Ser igual. Tudo bem? Vamos junto? Então, o primeiro tipo de média que a gente conhece, se aprende, é a média aritmética. Vamos escrever aqui. Média aritmética simples. Essas médias, elas são muito utilizadas, só que a média aritmética simples é uma tentativa, principalmente na área de humanas, de você descrever alguns fenômenos e explicá-los através de um único número. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque, e assim, é aqui que políticos, essas pessoas que têm capacidade, coaches, pessoas que têm uma capacidade de discurso muito boa, é aqui que eles dançam, tá? É aqui que eles, você pega médias, e você vai, por exemplo, alguém tem uma ideia da renda per capita no Brasil? Dá uma pesquisada aí rapidinho, para não falar besteira. Renda per capita no Brasil. Você tem uma ideia que seja o que? Mais que 2.000 ou menos que 2.000 por mês? Pelo visto aqui já assustou, né? 10 mil dólares anuais, né? 10 mil dólares, multiplica por 5, 50 mil reais. Aqui 10.200, pode pôr 60 mil reais. 60 mil por 12, então a renda per capita média no Brasil vai dar 5 mil reais por mês. Ou seja, na casa de vocês, estou sendo um pouco invasivo, cada uma das pessoas da casa ganha 5 mil reais por mês? Não. Na minha casa, eu acho que se contar nós três, eu, minha esposa e a minha filha, não dá 5 mil reais por mês para cada um. Entendeu? Por que está dando essa média então?
Tem gente, é assim, porque você bate o olho nisso, você bate o olho nisso, você tem a impressão que o Brasil é um país, poxa, tá top. Só que o que significa essa média? Se a média está dando 5 mil reais por mês, indica que existem pessoas que ganham mais, existem pessoas que ganham menos. Bom, a gente não precisa ser nenhum expert em sociologia para saber que a quantidade de pessoas que ganham menos que 5 mil é infinitamente não, mas é muito superior à quantidade de pessoas que ganham mais que 5 mil por mês. E por que essa média está em 5 mil? Porque essas pessoas que ganham mais que 5 mil ganham muito mais que 5 mil. E eles acabam puxando a média mais para cima. Então, se eu sou um político brasileiro e quero destacar isso no encontro da ONU para falar, eu vou falar só da média. Só que eu quero que vocês percebam que a média, o número por si só, sem uma interpretação por trás, ele não tem muito significado. Para nós aqui na física, o que eu vou discutir vai ter. Mas para vocês ficarem espertos com notícias que vocês forem ver, tem até uma frase na matemática que diz o seguinte, tá embaçando, né? A estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem o que você quer. Bom, é análogo o que muito jornal faz. O cara quer defender uma ideia, por exemplo, eu quero defender a ideia de que essa água que foi pegada ali no bebedouro, que essa água está suja, que essa água é danosa, ela pode causar câncer. Aí, o que seria o correto? Você vê quantas pessoas, alguém conhece alguém aqui que já pegou câncer por ter tomado essa água? Não, mas aí eu sou um jornalista e eu quero defender essa ideia. Sabe como que eu publico? Água do Instituto Federal causa câncer, diz especialista. Né? Aí você não sabe o estudo desse especialista, no que esse especialista trabalhou, qual que é a metodologia, você não sabe nada. E aí, mas quem é o especialista? Não, ele é protegido pela fonte. No Brasil tem uma lei, estou discutindo, mas assim, o jornalista não é obrigado a revelar a fonte. Entendeu? Então, assim, no futebol acontece muito que o jornalista ganhar dinheiro por isso. Ele anuncia, por exemplo, o São Paulo está querendo contratar o Dybala. O que aconteceu esse tempo atrás? Mas quem te contou? Não posso falar a fonte. Isso movimenta a torcida, movimenta dinheiro, o cara ganha um monte de dinheiro, não precisa revelar a fonte. Não vou entrar em questões políticas, mas só para eles falar, tomar cuidado com essa média, tá certo? Vamos pegar um exemplo menos polêmico. Você tira 10 em uma prova, por isso que até eu não gosto, tenho gostado cada vez menos do método de avaliativo por prova. Você tirou 10 numa prova, tirou 2 na outra, quanto vai ser sua média? 6. Você vai passar? Será que você aprendeu 60% do conteúdo? Vai passar? Se você tirou 2 em uma segunda prova, muito pouco provável. Então, assim, você vê que a média ela é muito utilizada, mas ela traz alguns problemas e até existem áreas de estudo para você tentar ver de que maneira, qual é o tipo de média que vai descrever com mais precisão um determinado fenômeno, certo? Esse no contexto mais da estatística, no conceito das humanas. No conceito da física, ela vai ser bem precisa para a gente, tá? Mas o que é a média aritmética simples? Ela é o seguinte, ó, eu vou colocar MA. Ela não é a mais importante para nós. Como que é a média aritmética simples? Você tem um conjunto de dados. Como que você calcula? Seja lá qual for o dado. O teu dado pode ser altura, pode ser salário, pode ser massa, pode ser qualquer coisa. Você soma a quantidade, eu vou chamar essas coisas de pezinhos, tá? Então você vai somar o da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 3, até da pessoa com índice N, e vai dividir pelo número de entes. Nesse caso, qual é o número de entes? N. Você vai dividir por N. Certo? Presta atenção que eu estou usando um vocabulário um pouco mais avançado, tá?
E agora nós vamos avançar mais um pouquinho. Ok? Ao invés de eu escrever isso aqui sobre N, eu vou escrever 1 sobre N, que multiplica o quê? Eu preciso multiplicar uma soma, né? Os elementos de uma soma são chamados parcelas. Quantas parcelas tem ali? N. A primeira parcela tem um índice 1. A segunda parcela tem um índice 2. Ou seja, cada parcela tem um índicezinho. Então, para eu simplificar, eu vou colocar assim, ó, olha o que eu estou fazendo. Eu estou somando. Para indicar que eu estou somando, eu vou colocar uma letra S. Só que eu sou chique. Eu não vou usar o S do alfabeto indorado. Eu vou usar o S do alfabeto grego. O S do alfabeto grego e o S maiúsculo. A letra S em grego é o sigma. E aí eu vou usar o S para lembrar que é soma. Assim. Certo? Então aquilo ali é para indicar que eu estou somando. Quem é que eu estou somando? Eu estou somando os P's, só que cada P tem um índice. Então eu vou indicar, eu estou somando os P's no qual cada P tem um índice. Coloquei o meio aqui, ó. I de índice. Qual é o primeiro índice que aparece o P? 1. Então eu vou colocar aqui, ó. O primeiro índice é o 1. Qual é o último índice? É o N. Tá certo? Então essa simbologia aqui significa o que está aqui em cima, ó. Então você lê ele da seguinte forma, ó. Eu começo do 1, P1, isso aqui indica que eu somo. P1 mais, P2 mais, P3 mais, P4. Onde é que eu vou parar? No P de índice N. Então isso daqui é uma média aritmética simples. A média que eu escolhi para calcular de vocês, a média que eu escolhi para calcular é a média para definir se vocês vão ser aprovados na termodinâmica. É uma média aritmética simples? Não. Por que ela não é simples? Porque você já percebeu que a última prova parece que ela vale mais, né? A gente diz que eu estou dando um peso maior para a última prova, porque provavelmente eu considero que a última prova é mais importante. Ou porque qual que é a prova que tem menos valor? Vocês vão escolher uma prova para tirar 0. Qual vocês gostariam? Qual vocês gostariam? Se você tiver que tirar 0 em uma, qual que você preferiria? Primeira. Por quê? Porque ela tem o menor peso de todos. Agora vamos tentar questionar o seguinte: por que será que eu coloquei o menor peso na primeira? Oi? Não. Não, é assim, não. Aí a questão que vocês estão adivinhando, né? Pode ser o seguinte, porque eu considero que o conteúdo é o mais fácil. Pode ser porque a P1 é toda em casa. Ou pode ser porque eu sou um cara muito gente boa, que eu considero que na minha primeira prova a tendência de vocês irem mal é muito grande. E se eu considero, porque vocês não estão acostumados com esse tipo de correção, e se eu considero que na primeira prova a chance de vocês irem mal é muito grande, se eu for um cara gente boa, o que eu vou fazer? Fazer que ela valha menos, para que você não se desespere. Entendeu? Então, essa média que a gente calcula, vou apagar aqui, tá? Essa segunda média, que é o estilo que eu fiz para vocês, ela é uma média, ainda é uma média aritmética. Só que ela não é chamada média aritmética simples. Ela é uma média aritmética ponderada. Qual o significado dessa palavra ponderada? Significa que eu não vou mais somar todos os valores. Significa que eu vou dar um determinado peso. Eu vou dar mais validade ou menos validade para um ou outro valor. Como é que eu indico essa validade maior? Eu indico com um fator. Presta atenção no nome, um fator. Fator é elemento de uma multiplicação. E aí eu vou chamar esse cara de fator ponderante. Normalmente vocês estão acostumados a chamar o fator ponderante de peso. Então imagina o seguinte, você tem, ó, imagina, você tem a nota P1,
mais P2, deixa eu trocar o aqui. Estou colocando o P grande, tá? Mais P3 mais blá, 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 mais P, certo? Mas não, professor, você só trocou o tamanho dos P's. Por enquanto ainda é uma média aritmética. Só que na média aritmética, por enquanto a média aritmética é simples. Só que na média aritmética ponderada, cada um desses valores eu vou atribuir um peso. Tudo bem? Então eu vou atribuir peso vou colocar com letra minúscula. Esse daqui vai ter um peso P1, esse daqui vai ser um peso P2, esse daqui vai ser um peso P3, esse daqui vai ser um peso PN. Então você vê que no numerador agora, você tem parcelas, em que cada parcela é dada por um produto. Estão acompanhando? Esses fatores aqui indicam quem é que eu considero que vale mais. Quem é que é mais influente no valor que eu quero calcular. Talvez calcular a renda per capita, quando a gente calcula a renda per capita, eles consideram que todas as pessoas têm o mesmo fator de influência. Quando a gente quiser ver realmente como é que é a distribuição de renda no Brasil, é interessante eu fazer uma média ponderada, em que as pessoas que ganham mais de 50 mil, por exemplo, eu coloco um fator ponderante o quê? Grande ou pequeno? Coloco um fator ponderante pequeno, para que ele não jogue a média então para cima. Me parece injusto, para descrever a realidade financeira de um país, que todas as pessoas, à hora do cálculo, sejam consideradas com o mesmo fator ponderante. Tudo bem? Só que aí na hora de fazer a divisão, por exemplo, deixa eu explicar. Quando eu coloco, por exemplo, vou colocar aqui, que P3 é 5. É como se eu estivesse contando isso daqui 5 vezes. Tudo bem? Como se esse valor eu considerasse que ele deve ser contado 5 vezes. O fator ponderante indica isso. Portanto, na hora de fazer a divisão, lembra, a média não pode ser maior que o maior dos valores e nem menor que o menor dos valores. Então eu tenho que garantir uma divisão que faça isso. Então eu vou dividir pela soma dos fatores ponderantes, que até o dia de hoje vocês chamavam simplesmente de peso. Mas o nome mais bonito, fator ponderante. Tá certo? Vou mostrar para vocês que vocês nunca perceberam. Primeiro vamos escrever bonito, né? Primeiro vamos escrever bonito. Vamos escrever aqui, ó. Vamos lá. Você está rindo, Ana Júlia? Está você já cansada, Ana Júlia? Vamos colocar aqui primeiro embaixo, ó. Embaixo eu tenho, ó, letra S, I de 1 até N, mas agora eu estou somando só os fatores ponderantes. Em cima eu também estou somando. Somando com I variando desde 1 até N, só que em cima eu estou somando um produto entre fatores ponderantes e valor numérico que eu quero calcular a média. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já viram a média ponderada aqui na faculdade? Fala para mim, fala. Já viram a média ponderada na faculdade? Não? É o conteúdo, média ponderada. Já viram na faculdade? Não, já. Vocês já viram, vocês só não perceberam. Qual foi o primeiro conteúdo de física que vocês tiveram? Primeiro conteúdo de física que vocês tiveram? Vamos, Gê, lembra, pelo amor de Deus. Vetor. Unidade de medida, o que mais? Não, não é isso que eu quero, o que mais? Cinemática, tá? Qual que é a primeira coisa que você estuda em cinemática? Velocidade média. Por que a velocidade média se chama velocidade média? Porque ela é uma média do quê? Ela é uma média de velocidades, certo? Só que é interessante que você estuda o nome velocidade média,
Você intui que ela é uma média de velocidade e você não calcula média nenhuma. Como é que você calcula a velocidade média mesmo? Meu Deus do céu, não me assustem. Não me assustem. E por favor, me digam, como é que vocês calculam a velocidade média? Vocês calculam delta S por delta T. Eu vou falar um negócio, com quem vocês viram isso aqui? Qual professor? Foi o Eduardo ou foi com o professor de fundamentos? Foi com o Alex? Tá, bom, então já vi que foi ruim porque ficou trocando de professor, né? Mas, ainda assim, eu duvido que algum de vocês perguntou, professor, por que você chama velocidade média se não tem média? Vocês não perguntaram, né? E eu tenho certeza que vocês estão estudando cálculo. Daqui a pouco vocês vão ver um negócio chamado teorema do valor médio. Eu não vou perguntar para o professor por que se chama teorema do valor médio se aparentemente não tem média. E eu vou contar um segredo para vocês. Teorema do valor médio de velocidade média é a mesma coisa. Bom? Vamos ver onde que tem média ali? O que você sabe de uma média? O que você sabe de uma média? Ela é maior que o menor dos valores e menor que o maior dos valores, tá bom? Vamos imaginar, por exemplo, que um carrinho, uma situação que é impossível. Já vou avisando, tá bom? Já estou avisando. É impossível essa situação que eu vou criar. O carrinho fez um trajeto dividido em 4 partes. Na primeira parte ele foi com a velocidade constante, ele não alterou a velocidade. Ele foi com a velocidade constante, que eu vou chamar de V1. E ele manteve essa velocidade durante um tempo, delta T1. Vamos junto? Na segunda parte, vamos ver se vocês adivinham qual foi a velocidade da segunda parte? Adivinha? V com índice 2. E ele ficou quanto tempo nessa velocidade? Ficou um tempo delta T2. De acordo? Vamos só 3 partes, porque eu já estou cansado. Na terceira parte, ele foi com a velocidade V3 durante um tempo delta T3. Pergunta, e eu quero a resposta rápida. Qual a velocidade média da primeira parte? V1. Mas como que a Maria fez essa conta de cabeça? Se a velocidade foi constante, quer dizer que durante todo o tempo o valor foi igual. E se só tem um valor, quanto que tem que ser a média? Tem que ser igual a esse valor. Então, no primeiro trecho, a velocidade foi V1. No segundo trecho, qual foi a velocidade média? E no terceiro trecho, V3. Então, meus amiguinhos, se eu quiser calcular a velocidade média desses 3 trechos, ninguém faz isso. Espero que ninguém se assuste se eu calcular a velocidade média assim, ó. Ela é a distância percorrida da primeira parte, mais a distância percorrida na segunda parte, mais a distância percorrida na terceira parte, dividido pelo quê? Tempo da primeira parte, tempo da segunda parte, tempo da terceira parte. Aí você vai falar, professor, você está procurando chifre em cabeça de cavalo. Você está procurando pelo em ovo. Ou então a Ana Júlia vai chegar e falar, professor, você está me deixando mais perdido que amendoim em boca de banguela. Certo, Ana Júlia? Não está certo, você está perdido? Você tem que falar assim, não, professor, estou entendendo tudo claramente. Ana Júlia, como é que eu posso calcular delta S1? Como é que eu posso calcular delta S1? Você tem a velocidade 1 e você tem o tempo 1. Como é que você pode calcular o delta S1? V1 vezes o tempo 1. Certo? Porque como a velocidade é constante, ela é igual à média. Então V1 é delta S1 por delta T1. Então delta S1 é V1 vezes T1. V1 delta T1. De acordo? Entendido? Como é que eu posso calcular delta S2? V2
delta T2. Por último e não menos importante, V3 delta T3. Gente, não sei se vocês perceberam que agora está com cara de média. Agora está com cara de média. É uma média das velocidades. Mas quem é o fator ponderante? O tempo. Porque olha só como está com a mesma cara. Ó, aqui tem velocidade, velocidade, velocidade. Tem lá, não tem? Quem que é o fator ponderante? T1, tanto que está dividido pelo fator ponderante. Então eu posso dizer que a velocidade média é uma média das velocidades ponderada pelo tempo. Ou seja, um trajeto daqui para Rio Preto, se você ficar, vamos imaginar que você vai levar 1 hora para ir. Se você ficar 50 minutos a 80 por hora e 10 minutos a 50 por hora, a tua velocidade média vai ser maior que 50 e menor que 80. Só que ela vai estar mais perto de quem? Vai estar mais perto de 50 ou mais perto de 80? Mais perto de quem? Eu fiquei 50 minutos a 80 por hora e 10 minutos a 50 por hora. Vai ser mais perto do 80, porque eu fiquei mais tempo a 80 por hora. O fator ponderante vai puxar a média para ele. Estamos entendido? Estamos entendido? São 9h40, tá? Temos tempo. Quanto tempo tem de gravação? Deixa eu ver. 31 minutos. Então vamos lá, meus amiguinhos. Ana Júlia, tudo tranquilo? Tudo mesmo? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que eu pergunto alguma coisa no meu entender é básico, vocês não respondem. Só que aí a hora que eu falo, vocês confirmam. É porque vocês não lembram ou porque o fato de eu perguntar interfere na capacidade de vocês de responder? São dois? Então vocês têm que tratar isso aí. Isso aí é algum problema mental, hein? Qual o medo de responder? Vocês acham que eu vou dar uma... próxima vez eu vou fazer isso, né? Instalar uns negocinhos de choque, cada vez que vocês responderem errado, eu aperto. Aí tem uma justificativa para vocês terem medo de responder. Enquanto não existia essa maquininha, você não pode ter medo. Nós já vou fazer uma pergunta. Ah, não sei! Vocês ainda não aprenderam a ser alunos. Ainda não aprenderam a ser alunos. Você ainda tem a ideia que o aluno é obrigado a responder tudo certo quando o professor pergunta. E quando eu pergunto e a resposta é certa, você vê que acaba a discussão. Fica sem graça. É mais legal quando eu pergunto e vocês respondem alguma coisa com algum motivo. Eu entendo a dúvida de vocês e posso buscar outros caminhos. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar. Você tem que imaginar agora, hein? Agora a gente vai fazer. Agora a gente voltou, acabou média, voltamos para a calorimetria. Vamos imaginar o seguinte, meus amiguinhos. Vou fazer uma ilustração aqui, ó. Illustration. Tá? Imagina que eu peguei um recipiente bem grandão, certo? Esse recipiente ele não vai permitir troca de calor com o meio externo, tá? Esse recipiente só vai permitir troca de calor entre os elementos que eu colocar ali dentro, tá bom? Esse recipiente ele é chamado de um calorímetro, tá bom? O calorímetro ele não permite troca de calor fora dele. Estamos juntos? Então tá. Aí dentro desse calorímetro eu vou fazer o seguinte. Vamos utilizar o sistema de cores? Vou utilizar o sistema de cores da seguinte: cor vermelha é os mais quentes. Estou usando o espectro eletromagnético, tá? Então coloca aqui o corpinho 1.
não quero ficar. Ó, então, corpinho 1, tá? Corpinho 1. Aí vem aqui o corpinho 2. Aí eu vou para o corpinho 3. Um gizão legal do instituto. O giz do instituto é igual o suco do Chaves, né? Tá vendo o suco do Chaves? O que é de tamarindo parece de limão, mas tem gosto de laranja. Esse daqui, ele é... Que cor que ele é? Não, ele parece azul. Eu acho que ele é verde, parece azul, mas aqui fica branco. Você pode ver que é tudo igual. Vou pegar esse daqui. Parece amarelo, mas eu acho que ele é azul. E quando põe aqui fica branco também. 50 tons de branco a gente tem no instituto. Esse é o problema de você ficar fazendo licitação e ter que comprar o mais barato. Por isso que eu trago os meus. Ó, olha isso, ó. Que cor que é esse? Ele é verde, parece verde e consequentemente não tem mundial. Olha que legal. Tá aqui. Eu só vou mostrar a diferença do amarelo do instituto. Deixa eu achar um amarelo. Não, a gente tem que colocar uma crítica. Ó, olha a diferença dos amarelos. Pronto. Coloquei um monte ali. De alguma forma aqueles objetos ali estão todos em contato, então vai ter troca de calor. Tá certo? Pergunta: quem é que vai perder calor e quem é que vai receber calor? Quem vai perder calor? Qual é o pau de maior temperatura? O vermelho. O vermelho eu garanto que ele vai perder calor. Qual que eu garanto que vai receber calor? O azul. O azul. E os outros? Depende. Aí depende. E esse depende fica complicado para eu colocar isso matematicamente. Então eu volto. No outro caso, quando só tinha 2, era fácil, né? Quando só tinha 2, era fácil. Você pegava o de maior temperatura, colocava Q1 e colocava só. E aqui colocava o Q2. Não era isso? Qual que eu falei que era de maior temperatura? Q1. Certo? Se o Q1 é o de maior temperatura, ele está recebendo ou perdendo calor? Perdendo. Então o que a gente faz ali? Coloca o menos onde? No Q1. Era isso, né? Era mais fácil. Aqui eu não sei onde. Aqui o problema é que por enquanto eu não sei onde eu coloco o menos. Sabe onde você vai colocar o menos? Em lugar nenhum. Você vai interpretar isso de uma maneira diferente. Você vai interpretar isso da seguinte forma. Dá uma olhada aqui. Aqui não tem menos que 1. O que eu posso fazer? Somar aqui um dos dois lados, né? Então o que vai ficar? Do lado de cá vai ficar 0. E do lado de cá vai ficar Q1 mais Q2. Ou seja, a soma dos calores trocados tem que dar quanto? 0. Todo mundo acompanhou? Então eu não preciso saber quem está cedendo, quem está perdendo, quem está doando, quem vai aumentar a temperatura, quem vai baixar. Basta eu saber que a soma total dos calores trocados é sempre 0. E olha como isso faz todo sentido. Algum corpo tem calor? Quanto de calor tinha antes de tudo começar? 0. Houveram todas as trocas de calor possíveis. Atingiu o equilíbrio. Quanto de calor cada um corpo tem? Nada, porque calor não é o que se tem, calor é energia em trânsito. Então, eu posso destacar o equilíbrio térmico dessa outra forma, indicando que a soma da quantidade de calor vale 0. Tudo bem? Certo? Certo, Raíssa? Raíssa, toda vez que eu falo o teu nome, tem você e tem mais uma, a Valesca. A minha cabeça funciona assim, toda vez que eu falo Valesca, já vem automaticamente Popozuda. É mecânico. Aí ela ensinou, ela falou assim, professor, você não é o primeiro que me fala isso. Então fala meu nome correto, é Valesca.
Quando eu vou pensar no seu, também vem uma coisa. Eu fico com vontade de falar, Raíssa! Eu juro pra você, cara, que assim, na molecada da minha escola dava muito zoeira. Tinha uma menina que não gostava de brincar com a galera, e a galera chegava e falava sempre, Raíssa! E aí, a hora que eu vou falar Raíssa, eu falo, não vou fazer isso. Porque eu não gosto de deixar meus alunos constrangidos. Então vamos lá. Eu ia chamar a Raíssa. Vamos lá, Raíssa. Quanto que dá se eu somar todas as quantidades de calor? Zero. Dá? Zero. Tudo bem? Para ficar mais bonito e impressionar a galera no seu caderno, que jeito você pode escrever aquilo ali? Somatório dos QIs de cunho de uma N igual a zero. Isso é só para impressionar, tirar uma foto, postar no Instagram. Tem um povo da engenharia que faz isso, tá? E eles acham que aquilo que eles estão tirando foto é difícil. Eu falo, aulinha de engenharia. Se eu contar o tanto de erro matemático que tem nas louças. Mas é legal também, é legal. Mas eu não vou fazer isso agora não. Sabe por quê? Porque eu quero abrir as equações passo a passo. Quem é que é a Lajó? Fica esperto que eu vou fazer a mesma jogada daquela hora. Como é que eu calculo a quantidade de calor no corpo 1, que fluiu no corpo 1 ou saiu do corpo 1? Eu calculo assim, ó. É a capacidade térmica do corpo 1 vezes a variação de temperatura do corpo 1. Certo? Tudo bem? Como é que eu calculo do corpo 2? Capacidade térmica do corpo 2 vezes a variação de temperatura do corpo 2 mais, meu Deus do céu, que preguiça, capacidade térmica do corpo 3, variação de temperatura do corpo 3. Esse é o momento que eu acho que aquele tanto de enroladinho que o Cumi está me fazendo mal. A capacidade térmica na barriga está começando a doer, de verdade. E eu só comi 2. Não fui igual a Narice, não foi. Quantos que você comeu lá, Narice? 2. Não, mas tá muito gostoso, cara. Tá muito gostoso. Tem que ver onde é que o Alexandre comprou aquilo lá. Não, o Alexandre comprou sozinho. Eu ia até falar assim, Alexandre, passa aí pra gente dividir. Mas não vou não, porque ele vai ter pagado caro, né? Porque tá muito gostoso, cara. Gostoso é porque é caro. Vamos lá. Moçoios, muita atenção aqui, ó. Eu vou abrir mais essa equação. Tudo bem? Olha só. Aqui eu vou escrever isso como capacidade térmica 1 vezes a variação de temperatura. Mas variação de temperatura, Leandro, é a temperatura final menos inicial. Como a quantidade de calor total é zero, significa que no final atingiu o seu equilíbrio térmico. Tudo bem? Então a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do corpo 1. De acordo? Mais capacidade térmica 2 vezes variação de temperatura do corpo 2 também. Temperatura final do corpo 2, temperatura de equilíbrio menos temperatura do corpo 2. Certo? Mais, vamos lá, sempre isso, a capacidade térmica do corpo 3, temperatura final, que é de equilíbrio menos T3, mais capacidade térmica do corpo de ICM, temperatura de equilíbrio menos temperatura inicial do corpo de ICM, tudo isso igual a zero. Vamos lá. Agora para eu ganhar um pouquinho de tempo, meus amiguinhos, eu vou utilizar um pouquinho, vou contar um pouquinho da capacidade de abstração de vocês. Caso não entendam, eu abro todas as contas novamente. Tudo bem? Quando você fizer as contas aqui, olha lá, ajuda. Você vai fazer C1 vezes TE, C1 T1. Tudo bem? C2 vezes TE menos C2 T2. Estão acompanhando?
C3 vezes TE, de acordo? Então vamos fazer o seguinte. Acabou de branco. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu coloco isso daqui, deixa eu explicar para vocês, ó. Aquela flechinha ali, ela tem um significado, tá? Ela tem que vir sempre depois de uma igualdade. E ela está querendo dizer o seguinte, olha, o que vier depois dessa igualdade é consequência dela. Eu estou desenvolvendo aquela igualdade. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só o que eu vou fazer, porque eu quero ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou fazer C1 vezes TE, certo? E aí eu vou fazer C1, vai ficar menos C1 T1. De acordo? O menos C1 T1 eu vou jogar lá para o outro lado da equação. E aí vai ficar C1 T1 positivo. Aguenta que eu sei que eu tenho esse cara aqui ainda. Tudo bem? Tudo bem, João? C2 T2 também vai ficar com negativo. O que eu faço? Vai lá. Mais C2 T2, já vou adiantar, quem não entender já me para. C3 mais CN TN. Então do lado de lá ficou tudo positivo. Quem é que vai sobrar do lado de cá cuidando do bloqueio? C1 TE, quem mais? C2 TE mais C com índice N TE, né? Todas essas parcelas são formadas por fatores. Todas elas têm um fator em comum. Qual é esse fator comum? TE. Então eu vou pegar esse fator comum e colocar ele em destaque. Na realidade vocês conhecem com outro nome. Fator comum em evidência. Tudo bem? Então, vou colocar ele aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. TE colocado em evidência, que multiplica C1 mais. TE seria temperatura inicial? Não. Olha aqui. T é o que mesmo? Não é final menos inicial? Só que a final é a temperatura de equilíbrio. Tudo bem? Mas aqui não vai ter espaço para o C3. Vamos colocar aqui um CN. Certo? Cara, eu tenho uma preguiça danada de escrever isso de maneira detalhada. Então já vou apelar para a notação de somatória. Olha o que virou TE. TE igual. Eu vou ter que dividir, né? Quem é que está somando ali? Quem é que está multiplicando TE? A soma de quem? Das capacidades térmicas. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó. Soma de todas as capacidades térmicas. E variando desde 1 até N. Em cima também tem uma soma, não tem? Só que em cima é uma soma em que cada parcela é um produto. É o produto da capacidade térmica com a respectiva temperatura inicial. Então o que virou aqui em cima? Somatório com I variando desde 1 até N do C com índice X TX. Eu não sei se vocês perceberam, mas aquilo ali deu uma cara do quê? Média, mas que tipo de média? Ponderada. Então olha que interessante. O que é a temperatura de equilíbrio? A temperatura de equilíbrio é a média das temperaturas iniciais ponderada pelas capacidades térmicas. Foi assim que eu calculei de cabeça. Como era só duas, eu forcei, falei assim, cara, eu quero que a temperatura de equilíbrio dê tanto. E aí eu consigo forçar. Tudo bem? Então nós temos aqui esse resultado maravilhoso. Tá? Pode ser que alguém ache. Eu nunca vi isso aqui, a discussão dessa forma, em livro nenhum.
certo? Nunca vi. Mas é uma coisa que é interessante para você explorar. Quando você começa a explorar a parte teórica, você chega em resultados interessantes, certo? Tudo bem? E aí você pode usar isso como determinados gatilhos para você fazer previsões de maneira mais rápida e mais simplificada, ou mesmo para você programar computadores para fazer cálculos, porque o computador faz isso, somatório e essas outras coisas. Entendido? Certo? Tudo bem? Então tá. Então tá bom. Vamos encaminhar um encerramento maravilhoso dessa aula, porque está todo mundo segunda-feira, todo mundo animado, né? Quando a aula é de sexta é porque é o último dia da semana, quando é segunda é porque é o primeiro. O curso de Física, de Licenciatura em Física do Instituto de São Paulo, eles têm aula só 4 dias da semana, mas o curso lá dura 5 anos. A ideia deles é liberar um dia da semana para os alunos poderem estudar. E aí liberar a quarta, testar a segunda, terça, quinta e sexta. Para ver, não sei se funciona. Acho que não funciona. Só acho. Vamos lá. Pessoal, deixa eu explicar para vocês como é que nasceu a unidade caloria. Tá bom? Já que eu falei, se a gente fosse usar o Sistema Internacional de Unidades, como é que a gente faria? Ia ter que ser em joule, só que eu estou apresentando a capacidade térmica em calorias. E eu falei, cara, qual é o significado de caloria? Tá? Que é quase igual àquela caloria que aparece na sua comida. E depois eu vou fazer uma conta bem triste para vocês que querem emagrecer. Para vocês que comeram 3 salgadinhos. Vou mostrar para vocês quanto de exercício vocês têm que fazer para queimar as calorias daqueles 3 salgadinhos. Já vou avisando que o resultado é desesperador. É sério, é desesperador. Tá? Vamos lá. Existiu um mestre cervejeiro, hein? Trabalhava com cerveja na região da Bavária. O nome desse cara era o Sr. James Prescott Joule, físico, matemático, inglês, mas era mais conhecido por ser um mestre de cerveja. E o Joule é o cara que estava tentando investigar a natureza do calor. Lembra que eu falei para vocês que ainda não se entendia muito bem a natureza do calor? Se o calor era um fluido, o que ele era, mas se ele fosse um fluido ia dar aqueles problemas, que corpos mais quentes deveriam ser mais massivos. Então, ele montou o seguinte experimento. Vou aproveitar que vocês estão tendo aula de energia, então vamos aproveitar, né? Ele pegou uma coisa de capacidade térmica muito alta, certo? Fez um furinho. Aqui ele colocou um termômetro. Tá? Colocou um termômetro. Aqui ele colocou água. Obviamente a quantidade de água controlada. E o termômetro estava constantemente medindo a temperatura dessa água. Ele armou um esquema que ele fazia o seguinte, ó. Aqui eu vou pôr uma rondana, ligar um fio. No meu material eu vou fazer um esquema mais completo, tá? Porque na realidade ele colocou dos 2 lados. Vou colocar de um lado só, tá bom? Para que vocês possam, para não ficar fazendo muito desenho. E ele colocou uma determinada massa aqui. Porém, quando essa massa caía, tinha uma outra coisa, essa massa estava ligada a uma haste, olhando,
que essa haste estava ligada a um sistema de paz. Tá? Eu vou explicar de maneira bem rudimentar e depois eu vou explorando junto com o que vocês estão vendo em mecânica dos corpos rígidos, tá bom? Então o que acontecia? Ali eu tenho um esquema mecânico que acontece o seguinte: a hora que isso daqui desce, é um esquema mecânico que faz essa pá girar. Entendeu? Tá bom? Vamos tentar trazer para a mecânica. Colocado nessa altura, eu posso entender que esse sistema tem energia potencial gravitacional. Durante a queda, o que acontece com essa energia potencial gravitacional? O trabalho da força-peso, porque trabalho é conversão de energia, é energia em trânsito. O trabalho da força-peso converte essa energia potencial não só em energia cinética, pelo menos não só em energia cinética disso, porque ele está transmitindo para cá. Então o trabalho da força-peso transfere essa energia, converte essa energia potencial em energia cinética do bloco, mais energia cinética de rotação dessas pás. Tudo bem? Consegue entender? Consegue perceber que quanto maior for essa massa, mais rápido as pás irão girar? Conseguem perceber isso ou não? Tudo bem? Certo, Ana Júlia? Então tá bom. Só que as pás vão girar para sempre? Não. O que vai acontecer com as pás em algum momento? Só que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que eu quero dizer é o seguinte: a hora que a pá parar, indica que a energia cinética da pá se foi, mas a energia não pode ter se ido. Essa energia tem que ter transformado em alguma coisa. Sabe o que eu já observava? Que a temperatura aumentava. Então daí vem a ideia de que, peraí, a temperatura deve ter advindo da energia cinética da pá. O movimento da água alterou a temperatura. Lembra que eu falei para vocês que a termodinâmica é uma ciência construída com bases empíricas? Primeiro você tem os resultados e depois você cria a teoria para tentar entender aqueles resultados. Quando a gente chegar em equação de gases, eu vou construir a lei dos gases toda a partir de argumentos puramente empíricos. E aí, se der tempo, no final do curso eu vou fazer uma fundamentação teórica de por que isso funciona. Então, o Joule, o cara que ele percebeu o seguinte: olha, calor está relacionado à energia. Calor está relacionado à energia, porque para aumentar a temperatura precisou receber algum tipo de calor, receber algum tipo de energia. E essa energia só pode ter advindo através dessa energia mecânica. Por isso que isso daqui, esse experimento, ele é chamado por vezes de o equivalente mecânico, porque ele vem da energia mecânica, certo? Mecânico da caloria. Porque a partir daqui, o Joule define o que seria uma caloria. Então eu vou tentar falar, vocês não vão entender de cara, vou tentar dar mais explicação, vocês não vão entender, mas vocês vão fazer uma força e depois eu vou pôr na lousa, que aí eu acho que vocês vão entender. Então, a partir desse experimento, a partir dos resultados tabelados, presta atenção que o Joule definiu. Ele definiu da seguinte forma: uma caloria é a energia necessária para eu aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Isso é uma caloria. Está vendo que uma caloria é energia, né? Então, 1 grama de água tem 1 ml. Então você imagina que eu tenho 1 ml de água. Se
Se eu quiser aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, quanto de energia que eu tenho que fornecer? 1 caloria. Na realidade, a definição mais precisa é: 1 caloria é a energia necessária para você elevar 1 grama de água da temperatura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Tudo bem? Porque em outras temperaturas vai precisar um pouquinho mais, mas a gente vai desconsiderar isso. Então, isso é 1 caloria. Traduzindo, então quanto que seria 1000 calorias? 1000 calorias, eu consigo elevar a temperatura de 1 litro de água em 1 grau Celsius. Consegue acompanhar esse raciocínio que eu fiz? Consegue ou não? 1000 calorias. 1000 calorias. 1 caloria eu elevo a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Com 1000 calorias eu tenho que elevar a temperatura em 1 grau Celsius de 1000 gramas de água. Mas 1000 gramas de água é 1 quilograma de água. 1 quilograma de água é 1 litro de água. Estamos juntos? Certo? Isso, a gente vai falar o seguinte, olha, eu vou colocar um Czinho, vou colocar um H2O. A gente vai dizer o seguinte, vê se vocês me acompanham. O calor específico da água, presta atenção, o calor específico significa que eu já não estou falando mais de uma propriedade da matéria, não estou falando mais de uma propriedade extrínseca, estou falando de uma propriedade intrínseca, característica do material que compõe a matéria. Então estou dizendo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Estou falando uma propriedade do que? Do corpo água? Ou estou falando uma propriedade da substância água? Da substância água. Lembra quando a gente falou que a capacidade térmica deveria depender tanto da massa quanto da substância que compõe o material? A propriedade que vai caracterizar a substância é o que eu vou chamar de calor específico. Então, capacidade térmica é uma propriedade extensiva, é uma propriedade que depende do tamanho do corpo. O calor específico é a propriedade intensiva, é a propriedade que depende do material que compõe o corpo. Vamos ver se vocês entenderam. Quem é que tem maior capacidade térmica? 10 kg de alumínio ou 1 kg de alumínio? Qual dos dois tem a maior capacidade térmica, a maior resistência ao aumento de temperatura? 10 kg, porque é mais difícil aquecer 10 kg de alumínio do que aquecer 1 kg de alumínio. Tudo bem? Mudei a pergunta. Qual dos dois tem o maior calor específico? 10 kg de alumínio ou 1 kg de alumínio? O calor específico é igual. Porque quando eu falo em calor específico, eu não estou preocupado com a massa. Porque calor específico está levando em consideração apenas 1 grama. Estamos juntos? Estamos juntos? Então, calor específico, você está considerando só a substância. Quer ver outra coisa? Faz sentido eu falar assim, ó, pessoal, calculem a capacidade térmica dessa mesa. Faz sentido? Faz. Sabe como você vai calcular a capacidade térmica dessa mesa? Você vai pegar a temperatura inicial da mesa, aí você vai pegar essa mesa, jogar numa água a 100 graus Celsius, esperar atingir o equilíbrio térmico, medir ver a temperatura de equilíbrio térmico, calcula a quantidade de calor e divide pela variação de temperatura. Pronto. Você calculou a capacidade térmica da mesa, que é a propriedade da mesa. Se eu pedir o calor específico da mesa, você sabe o que você tem que responder? Impossível. Porque calor específico é uma propriedade não do corpo, é uma propriedade que caracteriza a substância. E a mesa é um material constituído de apenas uma substância? Não, então não vai existir calor específico da mesa. Entenderam a diferença? Tudo bem?
Eu posso até tentar falar o seguinte: olha, você sabe o que é calor específico? Tá bom, a propriedade da substância. Ou eu posso dizer que o calor específico é a capacidade térmica de 1 grama da substância. Todo mundo acompanha? Calor específico. Ó, se eu tirar isso aqui, não dá unidade de capacidade térmica. Só que eu tenho que colocar isso aqui. Então, o calor específico é a capacidade térmica de 1 grama da substância. Com isso, eu aprendo a calcular a capacidade térmica de um corpo que é constituído de apenas uma substância. Se um corpo é constituído de apenas uma substância, ele vai ter uma capacidade térmica que vai depender do quê? Do que depende a capacidade térmica? Que a gente já discutiu, do que depende? Da massa e do quê? Da substância. Então a capacidade térmica é a massa vezes a propriedade da substância, calor específico. Desde que o corpo seja constituído por apenas uma substância. E para eu calcular a capacidade térmica da mesa, então? Você calcula a massa. Vamos considerar que a mesa tem madeira e aço só. Você calcula massa de madeira vezes calor específico da madeira. Ou seja, você calcula a capacidade térmica só da madeira, calcula a capacidade térmica só do aço, só. Tudo bem? Então, ó, vou escrever isso aqui, ó. Você veja bonito, hein? De modo geral, nós vamos ter isso aqui, ó. A capacidade térmica de um corpo é o somatório, com I variando de 1 até N, da massa vezes o calor específico. Ali aquele corpo está sendo constituído de N substâncias. Então eu calculo o calor específico da quantidade de corpo que é formado por cada substância e só. Tudo bem? Certo? Vamos encerrar? Bonito? Nariz, você igual a Jaiane, está de regime ou não? Então tá. Vamos acabar com a sua noite? Quantos salgadinhos você comeu? 3. Alguém tem alguma ideia de quantas calorias tem um salgadinho? Por favor, dá uma pesquisada aí. Quanto eu não tenho. Quantas calorias, pergunta só, quantas calorias tem o salgadinho comprado pelo Alexandre? No dia de hoje, né? Você comeu o quê? Enroladinho. Coxinha. Quanto? 142 calorias. Uma coxinha. Uma coxinha? Não vamos tornar a vida dela tão ruim, não. Vamos arredondar para 100? Vamos arredondar para 100? 100 calorias. Só que essas calorias que aparecem aí não são as calorias que aparecem aqui. Isso. Essa caloria que aparece aqui, gente, ela é aproximadamente 4,2 joules. Eu deixa eu falar lá no começo da aula. Só que essa caloria que aparece é a caloria alimentar. Uma caloria alimentar, ela equivale a 1000 calorias da calorimetria. Bem? Vamos lá. 1000 vezes 100. Oi? 1000 vezes 100. Vamos lá. Logo, a Analice comeu. Certo? Logo a Analice comeu. Você vai à academia? Qual academia que você vai? Lá em Tanabi? Tem aquela parede de escada? Não tem? Então a Jaiane, quantas que você comeu, Jaiane? 3. Ó, tá igual. Aqui onde a Jaiane treina tem um equipamento de escada. Tá?
Eu vou fazer as contas de quantos degraus ela tem que subir, que é o que você teria que fazer também, para queimar as calorias desse pequeno festinha que você teve. Certo? Então vamos lá. Então elas comeram 3 coxinhas, 300 calorias alimentares. Só que eu tenho que multiplicar isso por 1000. Então vocês consumiram 300.000 calorias. Vamos começar a assustar? Só vamos começar a assustar? Com 1 caloria, você aquece 1 grama de água em 1 grau Celsius. Com 300.000 calorias, você seria capaz de aquecer quanto? 300 litros de água em 1 grau Celsius. Conseguiram acompanhar o meu raciocínio? O que é que eu explico melhor? Conseguiu? Ó, com 1 caloria, eu aqueço 1 grama de água em 1 grau Celsius. Show? Com 300.000 calorias, eu aqueço 300 litros de água, que são 300.000 gramas, que é 300 quilogramas, 300 litros de água, se eu não estou errado, em 1 grau Celsius. Ah, mas você vai falar, pô, quem é que quer aquecer 300 litros de água? Certo? Vamos pensar uma caixa d'água. Uma caixa d'água residencial tem quantos litros? Quanto? Ah, então já lascou. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar 350 litros de água. Onde é que tem 50 litros de água? Melhor, pega um galão de 20 litros de água. Vamos aquecer um galão de 20 litros de água com toda essa energia que elas colocaram. Vamos fazer as contas? Como é que eu tenho que fazer as contas? Olha lá. Quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Estamos juntos? Quanto é a quantidade de calor, quantidade de energia que elas ingeriram? 300.000. Elas ingeriram 300.000 calorias. Isso que eu estou aproximando, né? Capacidade térmica é massa vezes o calor específico. A massa de 20 litros de água, 20.000 gramas. Certo? O calor específico, 1. Então, vou escrever passo a passo. Ó. Massa vezes calor específico. A massa, vou até fazer melhor, tá? Vou fazer de um jeito que provavelmente eu não faço mais. Ó, 300.000 calorias igual massa 20.000 gramas vezes calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius vezes a variação de temperatura. Então, assim, estou trabalhando com as unidades para vocês entenderem bem o que está acontecendo. De acordo? Olha só o que acontece. Grama dividido por grama dá 1, dividido dos dois lados por caloria, então vai dar uma variação de temperatura em graus Celsius, certo? Está com um galão de 20 litros de água. Um galão de 20 litros de água. Tchau, 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 tchau. 15 graus Celsius. Então, toda essa comida que elas comeram, se elas quiserem transferir, queimar toda essa energia, pega um galão de 20 litros de água, abraça ele, até ele aumentar a temperatura em 15 graus Celsius. Deve estar uns 20, a hora que ele tiver em 35, vocês estão tranquilos, vocês queimaram as calorias da coxinha. Vocês ainda não estão com ideia do quanto que isso é impossível. Certo? Vocês só estão imaginando, não é só dormir abraçado com um galão, você já está imaginando a foto. Já é imaginar isso abraçado com um galão de água. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos imaginar que elas vai nem subir escada. Decide subir a escada de um prédio, porque elas vão fazer o seguinte: vai pegar todas essas energias e converter em energia potencial gravitacional. Faz sentido, né? Vamos ver que altura que elas têm que subir para converter toda essa energia em energia potencial gravitacional. Ok? Vamos fazer as contas. Ah, mas espera aí. Como é que calcula a energia potencial gravitacional? Massa, seria a massa da Jaiane ou a massa da Analice, vezes o campo gravitacional, vezes a altura. Tudo bem? Então vamos lá. Então vai ser massa vezes o campo gravitacional vezes a altura. Puxa, 300 mil calorias. Cada caloria são 4,2 joules. Vamos simplificar? Vamos falar que é só 4? Para ficar mais fácil. Então, quanto que dá em joules? Que ali eu vou trabalhar no sistema internacional, né? 1.200.000 calorias. Então, é 1.200.000 joules. Então, elas têm que queimar 1.200.000 joules. Tranquilo, vamos subir escada. Analise, se importa em falar sua massa? Quanto? 83. Não vai me ajudar ali nas contas. Posso arredondar para 100? É só porque vai ficar mais fácil fazer conta. Aí 100 também é mais perto da massa da Jair. Certo, Jair? Ó, 100 vezes o campo gravitacional 10 vezes a altura que você tem que subir. Bom, tá fácil, né? Quanto que tem que subir? Tem que subir uma escada de 1 km e 200 metros para queimar as calorias das 3 coxinhas. É uma volta no parque. Não. Não é aqui. Ah. É subindo. Ou seja, você espera o Pablo Marçal construir um prédio de 1 km que sobe, ou faz uma escalada no Kilimanjaro e está tranquilo. Ele tem ideia de como é possível você fazer isso. Pega cada degrauzinho, tem em média quanto? 20 centímetros. Para você subir 1.200, multiplicando por 5, 7 mil. Tem que subir 7 mil degraus lá na academia para queimar suas 300 calorias. Para não ficar mais apavorante, a Maria já acabou com a graça. Eu queria que vocês não dormissem. A nossa sorte é que o nosso organismo, trabalhando e mesmo dormindo, ele gasta muita energia para te manter vivo, para te manter respirando. O consumo energético ele é muito alto, porque senão estava todo mundo magoado. Porque aqui nós estamos falando de 3. Imagina uma bebedeira que você vai com a galera e toma cerveja até sair por nariz, você vai morrer gordo. Balofo, gordo, tô falando balofo mesmo. Mas a nossa sorte, o nosso sistema consegue trabalhar para queimar mais. Certinho? Vou ver se eu consigo escrever o material. De qualquer forma, mesmo sem material, eu vou mandar um roteiro de estudo, porque talvez o material fique bom só lá para sábado e domingo. Certo?